O clima está em desequilíbrio e os sinais são evidentes. Ondas de calor, inundações devastadoras, enchentes urbanas, frios fora de época, longos períodos de seca. Diante de todo esse cenário, qual é o papel da igreja? Como as comunidades de fé podem contribuir para a preservação do planeta? Para conversar sobre esse assunto, Comunhão entrevista o engenheiro florestal Carlos Vicente, que é coordenador nacional da IRI Brasil. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigada pela sua participação no Comunhão Entrevista. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, Carlos, fala para a gente, em linhas gerais, qual o papel da IRI Brasil? A Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropical, a IRI Brasil, ela tem como missão fundamental a dar apoio às lideranças religiosas de todas as religiões, todas as tradições, para que elas possam ampliar a sua contribuição para o cuidado, para a promoção da qualidade de vida da população. Todas as comunidades religiosas trabalham com o paradigma, né, do cuidado, do cuidado com o próximo, do resgate das pessoas, do cuidado com as famílias, e cuidar do ambiente onde essas famílias vivem é fundamental. Então, a IRI, ela apoia as comunidades, as lideranças religiosas, para que elas possam fazer esse trabalho de uma maneira ainda melhor, com base científica e também com assessoria técnica. Você fala sobre a questão das lideranças religiosas. Como elas podem estar ajudando de uma forma efetiva nessa questão da preservação ambiental? Olha, são várias formas, né. A primeira delas é na parte do ensino. Existe hoje muita informação desencontrada e muitas pessoas ficam confusas, porque algumas pessoas falam que não estamos vivendo o problema da crise climática, e outros cientistas explicam, e muitas pessoas ficam confusas sem entender direito, né. E então o primeiro papel das lideranças religiosas é que elas mesmas possam conhecer em profundidade, entender e diante da sua fé, da sua instituição religiosa, encontrar a maneira de ensinar as pessoas, porque hoje cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente é, antes de tudo, proteger a vida de cada pessoa. Porque, como você falou na abertura do programa, as pessoas estão vulneráveis, né, a uma enchente, ao desmoronamento de terra, estão vulneráveis a essas ondas de calor, estão vulneráveis a respirar um ar contaminado com fumaça, que muitas vezes vem das queimadas, né, das florestas. Então, cuidar do ambiente em que nós vivemos, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, é condição fundamental para que aquilo que Jesus Cristo veio dizer que nós teríamos, né, que ele veio para que pudéssemos ter vida em abundância, em todos os sentidos, no sentido emocional, espiritual, familiar, no sentido também da prosperidade, mas que essa vida em abundância, ela precisa de que a gente viva num ambiente saudável, né? E os ambientes em que nós estamos vivendo, eles estão cada vez menos saudáveis, né? Tem muitos lugares que estão não só vulneráveis, mas também estão contaminados com lixo, outros são contaminados com produto químico, e é muito difícil das pessoas viverem uma vida digna, como Deus sonhou para todos nós, nessas condições. Então, a segunda coisa que as lideranças podem fazer é, a partir do momento que elas começam a compartilhar esses conhecimentos para as suas comunidades, a fazer parcerias com organizações, buscar apoio também nas instituições públicas para desenvolver ações locais. Por exemplo, tem vários lugares em que o calor é insuportável, as pessoas estão ali enfrentando essas ondas de calor. Então, ter
recuperação das áreas, plantar árvores, ter espaço que as pessoas possam estar abrigadas na sombra, ou lugares que estão vulneráveis a uma enchente, né? Poder saber que tem ali um trabalho de defesa civil forte para orientar as pessoas em situações de risco, mas também fazer as obras necessárias para proteger em relação, por exemplo, às enchentes. Então, assim, tem muitas. Esse trabalho nosso de cuidar do meio ambiente é, acima de tudo, cuidar da vida, porque a nossa vida depende do ambiente em que a gente está vivendo. Seria conveniente, Carlos, as igrejas terem um departamento específico ambiental, assim como tem ensino, escola dominical, ação social, algo específico voltado para o meio ambiente? Com certeza, e já existem, Patrícia, muitas instituições religiosas que já têm isso, que tem um departamento de ensino e que tem também ações práticas, né? Eu posso citar, por exemplo, uma igreja no Acre que criou um programa chamado, eles criaram um ministério dentro da igreja de cuidado da criação, e eles criaram um programa chamado Green Day. Então, eles visitam todos os quintais dos bairros que estão em torno da igreja, ajudando as pessoas a fazer o uso adequado do lixo, ajudando elas a plantarem árvores nos seus quintais, naqueles que têm espaço para poder ter sombra, ajuda as pessoas a estabelecer hortas comunitárias, de maneira que esse setor dentro da igreja ele pode fazer ações de um evangelismo ambiental também, de estar junto com as comunidades, ajudando a melhorar a sua qualidade de vida. E a gente tem observado nas igrejas que têm esses departamentos, a juventude, elas se conectam muito trabalho e elas se envolvem bastante, porque as novas gerações, elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo com o mundo, com a cidade, porque elas estão vendo essas transformações e muitas delas tiveram uma educação ligada sobre essa questão ambiental muito mais forte do que as gerações anteriores. Então elas são muito mais conscientes da urgência de trabalhar. Então quando uma comunidade, uma igreja, ela começa a trabalhar com esse tema, ela tem uma adesão muito grande da juventude. E, inclusive, algumas igrejas relatam, inclusive, que aumenta o número de membros da igreja através da juventude, que vão chamando umas às outras, porque ali naquela igreja ela está desenvolvendo um trabalho, seja um trabalho para cuidar de uma nascente, de um rio, recuperar uma área, seja para plantio, seja para cuidar até mesmo de uma área de floresta que sobrou dentro daquela comunidade e que está em ameaça, e as pessoas começam a conscientizar os vizinhos para proteger aquela área, proteger uma nascente de água que pode secar. Então, assim, é absolutamente importante ter esse espaço, porque ele também é mandamento de Deus. Né? Quando a gente lê lá em Gênesis, né, Gênesis 2:15, né, a Bíblia diz que Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar e guardar. O cultivar é desenvolver, usar a nossa capacidade e inteligência para criar, para inventar coisas, para desenvolver. Mas Deus falou também guardar. Guardar o quê? Guardar o ar que a gente respira, guardar o solo que nos dá alimento, guardar a água que nos nutre, que é fundamental para gerar nossa energia, para poder nos transportar, guardar o clima, que é fundamental para a gente viver com segurança. Então, não só é importante ter um ministério desse para poder cuidar do ambiente, mas é também uma maneira de mostrar que nós estamos obedecendo ao mandamento de Deus, cultivar e guardar esse lugar especial, esse paraíso que Deus nos deu para viver. Carlos, você considera importante que as igrejas tenham um departamento específico para meio ambiente, assim como tem para a escola dominical ou ação social, algo focado no meio ambiente? Com certeza, Patrícia, é extremamente importante por duas razões. A primeira razão é que o cuidado com a criação é um princípio fundamental dentro da Bíblia, né? Nós temos lá desde o Gênesis 2:15, né, que fala que Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar e guardar. Cultivar quer dizer desenvolver, mas guardar quer dizer proteger, proteger aquilo que sustenta a nossa vida, né? Proteger a água, proteger o ar que respiramos, proteger o clima que a gente vive, proteger o solo que a gente tem. Então, assim,
ter esse departamento da igreja é muito importante, porque é uma área de ensino muito importante, mas também é uma área de prática. Então, se as lideranças religiosas, se dentro de uma comunidade religiosa você tem um setor desse, você tem o espaço de ensino e também de prática, de desenvolver ações concretas ali na comunidade religiosa, no seu entorno, mas também para atuar para que a gente possa influenciar a qualidade do debate público e também as ações do poder público, né? Existem problemas que a gente pode resolver localmente. Por exemplo, você tem problema de lixo local, fazendo um trabalho com a comunidade ali é possível resolver. Mas muitas vezes precisamos da prefeitura, porque às vezes não tem coleta seletiva de lixo. Então, às vezes, não adianta você estar ensinando as pessoas a separar o lixo. Mas essa comunidade pode dialogar com o poder público, pode dialogar com os parlamentares, para que eles possam se comprometer em ajudar nisso. E podemos ir para um outro nível. E num outro nível mais amplo, por exemplo, a gente pegar o problema da queimada, dos incêndios que estão afetando cada vez mais o Brasil, né, as cidades brasileiras, nós temos aí um problema de saúde pública muito grande, porque cada vez que você tem uma queimada, as pessoas estão respirando fumaça. E essa fumaça ela causa danos graves à saúde, né? Tem períodos em que a quantidade de fumaça que uma pessoa absorve, que ela inspira, é equivalente a fumar 4 a 5 maços de cigarro por dia, né? Quando a gente pensa que uma criança involuntariamente está submetida a respirar essa fumaça e a estar nesse grau de intoxicação, isso é algo que a gente precisa conversar com as autoridades para que possam ser tomadas medidas efetivas. De novo, fazer isso é também trabalhar para que nós tenhamos um evangelho na prática de sermos luz e sal no mundo, cuidando do lugar que Deus nos deu para viver. E cuidar do lugar que Deus nos deu para viver significa manter as condições que Deus nos deu, né? Quando Deus nos deu água, Ele não deu água poluída, cheia de lixo, nem água com produto químico perigoso. Ele deu água pura. E a missão nossa é cuidar para que essa água continue pura, para nós e para aqueles que vão vir. Então, ter um setor desse dentro da igreja é muito importante. E pode ter certeza, todas as igrejas têm jovens profissionais que trabalham com esses temas de meio ambiente, que conhecem esses assuntos e que se sentiriam muito felizes de ter que desenvolver um ministério desse dentro da sua comunidade. Mas muitas vezes não tem essa oportunidade. Então, essa é uma ideia brilhante e muito necessária em todos os sentidos, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista da proteção da vida. Você falou sobre a questão do ar e também da água. E a IRI Brasil tem uma campanha, né, voltada a essas duas questões, né, o direito ao ar de qualidade e o acesso à água potável, que é uma campanha voltada para as comunidades religiosas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como é que essa campanha é desenvolvida? Olha, essa campanha, ela é desenvolvida em 5 etapas, né? Então, numa primeira etapa, a gente aproxima os especialistas que estudam e trabalham com impacto da qualidade da poluição na saúde das pessoas, trabalham com monitoramento das queimadas, e esses especialistas, eles fazem palestras para os religiosos, para as lideranças, e a partir disso a gente produz guias. A gente produz um guia para cada religião em cada um dos estados da Amazônia, são os estados da Amazônia Legal que a gente tem priorizado, né? Pega o Maranhão do Nordeste, pega também os estados Mato Grosso, que está no Centro-Oeste, mas o nosso foco tem sido a Amazônia Legal, até porque a gente é uma iniciativa pequena e não temos pernas para poder abraçar o país inteiro. Mas o que a gente está fazendo lá é muito replicável para outros lugares. Então, essa campanha ela desenvolve guias de informação para as comunidades religiosas poderem, as lideranças poderem falar nas suas comunidades. Ela produz também uma série de materiais para as redes sociais, para que sejam compartilhados informações sobre por que esse problema está acontecendo, como é que a pessoa pode se proteger, que tipo de demanda ela pode fazer para o poder público para que ele possa proteger todo mundo, de maneira que a gente difunda informação e conhecimento para que esses conhecimentos eles possam proteger a todos. Mas a campanha também, ela realiza, a gente
divulga mensagens nas rádios para que alcance o máximo possível de pessoas, inclusive fora das comunidades religiosas. A gente também coloca outdoors nas cidades, estimulando as pessoas. E aqui, Patrícia, tem um tema super importante. A maioria da população ainda não tem essa consciência forte de que as florestas existentes, elas são fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, quando você, na Amazônia, se derruba uma árvore, nós estamos tendo 3 grandes problemas. O primeiro é que aquela árvore, ela vai ser queimada e vai virar fumaça. Essa fumaça vai poluir o ar e essa fumaça vai contaminar a saúde das pessoas. Mas essa fumaça também vai agravar o problema do aquecimento do planeta e vai favorecer o surgimento dos desastres naturais. Mas tem outro grande problema. Cada árvore que você derruba, ela deixa de produzir de 300 a 500 litros de chuva por dia. Cada árvore na Amazônia, ela puxa do solo de 300 a 500 litros de água e lança na atmosfera. Essa água, ela vira chuva que vai cair no centro-oeste, onde a gente produz grande parte da nossa agricultura, mas ela vai cair no sudeste, onde estão grande parte da nossa população também, e os reservatórios que geram energia elétrica. Então, quando você cada hectare de floresta que nós derrubamos, nós estamos agravando a nossa saúde, mas nós estamos piorando a nossa economia, porque se diminui a produção de alimentos, vai ter inflação de alimentos. Se diminui a produção de energia por hidroeletricidade, vai aumentar a inflação, porque o preço da energia vai subir. E no final das contas, vai piorar a vida de todos. Então, entender que a floresta que está lá na Amazônia distante, ela está ligada com a minha vida aqui, que moro no sul do Brasil, no sudeste, né, e nos outros lugares, é fundamental. Então, essa campanha, ela procura trabalhar também para que esse conhecimento ele possa ser fortalecido na consciência das pessoas, para a gente ter uma atitude diferente em relação às florestas, dos lugares que a gente já derrubou tudo, e lugares sensíveis que protegem nascentes de água, que a gente possa se unir para plantar, para recuperar, e também para que a gente peça para as autoridades públicas para que elas adotem as ações que são necessárias. Por exemplo, tem lugares, como eu mencionei, tem lugares em que tem muita queimada e não tem uma brigada de combate a incêndio, não tem uma defesa civil fortalecida, às vezes não tem uma estrutura do bombeiro. E muitas vezes as pessoas estão ali não só respirando a fumaça, não só tendo problema de falta d'água, mas elas também estão sendo ameaçadas por um fogo que pode invadir suas casas e acabar com o pouco patrimônio que elas conseguiram acumular na vida. Então, a campanha é uma campanha voltada para defender a vida, mas a vida depende também de que a gente cuide do ambiente, e especialmente que a gente cuide das florestas. E saindo dessa região que você está falando, né, centro-oeste, nordeste e norte, olhando para a realidade do sul e do sudeste, qual deve ser assim aquele foco, aquele start que a igreja precisa focar nessa questão ambiental? Olha, eu acho que o começo sempre começa com a liderança. Muitas lideranças, as lideranças religiosas, os pastores, as pastoras, eles têm imensas obrigações, né? Tem um trabalho monumental de cuidar das comunidades, cuidar das pessoas, administrar a igreja, e muitas vezes elas não sobra tempo também para se dedicar a outros temas porque já estão sobrecarregadas. E muitas pessoas não tiveram esse conhecimento sobre a importância do meio ambiente no seminário teológico onde estudou, ou, né, no trabalho que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, nós, na Iniciativa Interreligiosa, oferecemos uma formação, um treinamento para as lideranças religiosas conhecerem esse assunto. E como a gente sabe que esse tema de meio ambiente ele está muito misturado com tanta coisa né, no debate público, a gente convida as lideranças religiosas para visitar instituições científicas e poderem ver as pesquisas, ver os resultados do trabalho, ver a tecnologia, conversar diretamente com os cientistas, sem ninguém no meio, sem nenhum intermediário. São os religiosos e os cientistas, de maneira que ali ele possa formar uma convicção dele, entender se convencer ou não de que nós estamos vivendo uma situação grave e que a gente precisa atuar. E aí a gente tem visto que a maioria das lideranças religiosas
que participa dessas atividades, elas voltam e tomam uma série de decisões na sua comunidade, né? Iniciar um determinado trabalho, ou criar um grupo de estudo, ou inserir essa matéria na escola bíblica dominical, nas comunidades que tem, ou nos seus ensinos, ou produzir materiais didáticos sobre isso, ou desenvolver projetos também. Então, o primeiro passo é isso. E essa liderança, depois que ela compreende a importância desse tema, ela precisa também de ter uma equipe. Então, a gente oferece também o treinamento para a equipe, o acompanhamento para que possa se desenvolver esse trabalho. E isso totalmente sem nenhum custo, porque a gente entende que é a nossa missão é, como Jesus disse, né? A boa semente precisa ser espalhada em todos os terrenos. Então, nós trabalhamos com todas as diferentes, os diferentes segmentos da igreja evangélica. A gente não tem a menor, não discrimina ninguém por nenhum tipo de característica, por nenhum tipo de preferência, preferência política, preferência ideológica. Para nós, o cuidado com a vida está acima de tudo isso. Então, a gente tem assim uma imensa honra de fazer esse trabalho e ver lideranças religiosas percebendo como esse assunto é urgente, é importante, e a gente vai caminhando junto com eles para que possam criar as condições para poder esse trabalho acontecer nas suas comunidades. Ninguém vai fazer a mesma coisa, em cada realidade é uma realidade, cada situação, mas esse envolvimento ele tem acontecido numa escala muito grande à medida que essas lideranças vão conhecendo a importância desse assunto. É como você falou, um trabalho de conscientização, né, e de informação para que as pessoas conheçam as suas realidades, porque uma igreja que está, por exemplo, na capital de São Paulo, a realidade dela é totalmente diferente de uma igreja que está lá na Amazônia Legal. São visões totalmente diferentes, né? São realidades diferentes. Então, a postura de trabalho e de articulação também vai ser diferente. Exatamente. E muito importante esse ponto que você traz, porque esse trabalho ele se desenvolve no território, aonde as pessoas vivem, ali na condição dela, né? Nós temos lugares, por exemplo, que o grande problema se chama esgoto, saneamento básico. Nós temos, né, situações em que as pessoas estão em contato direto com esgoto bruto. Então, ali, o trabalho ambiental ali é de outra natureza. Em outros lugares é um problema, por exemplo, você vai no Nordeste, né, ou nas cidades litorâneas, em que você tem marisqueiros, pescadores que vivem da pesca artesanal e muitas vezes eles têm problemas de destruição dos manguezais, tem problema de expansão assim descontrolada da especulação imobiliária, né, entrando sobre essas áreas e impedindo que essas pessoas possam gerar o pão de cada dia, né, o peixe de cada dia que sustenta as suas famílias. Então, cada lugar é uma realidade. E eu acho que assim, é o que a igreja faz, né? A igreja ela está presente em cada cantinho do nosso país, e em cada cantinho ela está lidando ali com a realidade daquele povo, com a realidade daquela comunidade. E eu gosto muito de sempre eu falo para as pessoas quando eu viajo para o exterior, estou conversando com pessoas sobre o nosso trabalho, e eu falo para eles que se tem uma coisa que caracteriza a igreja é o cuidado, né? A igreja ela cuida de pessoas, ela cuida de famílias, né? E cuidar do ambiente é também da natureza da igreja, né? Então, a gente assim está muito perto de dar esse salto no Brasil e no mundo, de que a gente deixe de tratar esse tema do cuidar do ambiente que a gente vive como sendo coisas que não têm a ver com a igreja. Não, isso tem a ver, é missão, e isso faz todo sentido, porque, como eu falei antes, né? A promessa da vida e a abundância, ela também significa viver num ambiente saudável, né? E quando a gente vê lá no Gênesis, o relato da criação, né? Deus pegou, né, a terra sem forma e vazia, vai organizando a terra, criando tudo, botando vida, e por último ele põe o ser humano. E quando ele coloca o ser humano ali, ele já deixou tudo organizado. Ele já botou as plantas, já botou os animais, já botou água, separou terra, deixou tudo organizadinho. Falou, agora vamos lá. Gênesis, né, 1:28, ele fala, multipliquem, desfrutem de tudo isso que está aqui. Mas é lá no Gênesis 2:15 que ele diz, façam isso, desenvolvam
mas guardem, né? Então, eu acho que esse assumir essa missão do guardar e do desenvolver para o bem-estar da nossa vida e em louvor a Deus, porque não dá para a gente dizer que ama o Criador e a gente não cuida da sua criação, né? Então, assim, eu acho que é, esse tipo de trabalho é muito importante, é uma missão nova para muitas comunidades religiosas, mas ela é nova para algumas comunidades, mas ela é antiga na Bíblia, ela está lá desde os primórdios, né? Ela está lá desde os primórdios de quando a Bíblia foi escrita. Outra coisa, Carlos, a Iri Brasil tem um filme, Amazônia Viva. Qual o propósito, a proposta desse projeto? Excelente, muito obrigado pela pergunta. É, A Amazônia, ela é o patrimônio do Brasil, né? Ela corresponde a aproximadamente 60% do nosso território, né? A maior floresta tropical do mundo, e ela é a grande produtora da chuva do Brasil, mas ela também é a nossa grande geladeira, ela refrigera o nosso clima, ela também é fonte de muitas riquezas. Ela é fonte de frutos, ela é fonte de matéria-prima, ela é fonte de madeira, ela é fonte de, de uma série de produtos, inclusive e ainda não conhecidos, matérias-primas, substâncias químicas, produtos para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética. E essa nossa gigantesca bênção, que é essa floresta amazônica, ela está sendo bastante mal utilizada ao longo de todos os anos, ela vem sendo destruída, nós já perdemos 21% da floresta amazônica, 21% está degradado, então nós estamos muito perto da floresta amazônica deixar de ser uma floresta exuberante, úmida, rica, para ser uma floresta empobrecida, porque se o desmatamento atingir 25%, nós vamos entrar num processo que é chamado de savanização. Aí a floresta vai ficar cada vez mais seca e vai queimar mais, e cada queima que ela tem, ela vai morrer mais rápido e vai ficando mais rasa, mais aberta, mais rala, e com isso vai afetar a produção de chuva, vai afetar todos esses benefícios. Então, mas como 87% da população brasileira vive fora da região amazônica, a Amazônia, por mais que a gente veja filme, documentários, mas não é a mesma coisa do que você ir lá, né? Então ela é distante, é caro ir para lá, é longe. Então nós pensamos, será que a gente utilizando a tecnologia é possível trazer a floresta para perto de quem está longe, levar quem está longe para dentro da floresta sem sair do lugar? E aí a gente teve essa ideia de fazer o filme e a gente conseguiu trabalhar o filme, produzimos o filme e o resultado tem sido impressionante. Mais de 100 mil pessoas já viram esse filme no Brasil. A gente tem relatos assim lindos de pessoas muito emocionadas e o filme ele toca o coração. Trazendo esse sentido de que essa floresta é importante, mas ela também é importante do ponto de vista da fé, porque o Deus que criou tudo que existe, ele chegou nesse pedacinho do planeta e ele botou mais quantidade de plantas e animais ali do que botou em qualquer outro lugar. Não tem outro metro quadrado no mundo que você tenha tanta diversidade de vidas do que na floresta amazônica e na floresta atlântica. São as duas florestas tropicais mais ricas, porque Deus fez isso. Então, toda essa riqueza, quando as pessoas veem o filme, elas têm uma pequena ideia da grandeza, da beleza, da importância. E isso toca o coração e a gente tem trabalhado para isso, para que o cuidado com a natureza, com a vida, ela seja motivado pelo amor. A gente não deve cuidar da floresta por ódio a ninguém, nem por raiva, nem por conflito. A gente precisa cuidar por amor a Deus e por inteligência, por cuidar daquilo que sustenta a nossa vida. E o filme, ele leva a pessoa para essa viagem e a gente acabou ganhando o prêmio de melhor filme de realidade virtual em Barcelona em 2023. Foi uma surpresa enorme e até hoje a gente continua recebendo muita demanda e o bonito é que o filme ele toca o coração do rico e do muito pobre, do jovem e do idoso, da pessoa que trabalha com tecnologia e da pessoa semi-analfabeta, porque é uma linguagem da criação em que todos nós viemos de lá. A gente nasceu no paraíso e esse paraíso continua dentro de nós. Para a gente finalizar, Carlos, qual recado você deixa para a liderança evangélica? Olha, eu acho que a liderança evangélica tem feito um trabalho extraordinário no Brasil, de cuidado, né?
Eu fico pensando como seria o Brasil se a gente não tivesse tantas comunidades religiosas cuidando de famílias, ajudando a alfabetizar pessoas, né, resgatando pessoas que estão perdidas, né, nas drogas, no alcoolismo, tantos conflitos, tantas pessoas que vão nesse encontro com Jesus, entrando para uma comunidade e ali elas começam a criar uma nova maneira de viver, né, de ser e estar no mundo. E eu acredito que esse salto que a gente precisa dar agora, do cuidado com a natureza, do cuidado com a vida, cuidar da natureza para cuidar da vida de todos, a igreja tem um potencial de fazer isso crescer muito rápido, da gente resolver um monte de problemas que existem no Brasil, de problema de poluição de rio, de problema de poluição do solo, de problema de queimadas em alguns lugares, de problema de lixo em outro. A igreja, ela tem dado muitos exemplos de fazer a diferença no mundo, né? De ser luz e sal. E eu é, é, coloco para os pastores, né, a nossa iniciativa como uma parceira, uma iniciativa que existe para servir, para ajudar, para que a gente possa construir esse tempo novo no nosso país. Obrigada, Carlos, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar conversando com a comunhão e trazendo luz, né, a muitos detalhes que às vezes passa sem que percebamos, né? Correria do dia a dia, mas essa realidade ambiental precisa ser trazida à tona. Pelo menos eu tenho percebido que é um assunto que está muito em evidência e ganhando uma proporção cada vez maior. É verdade, é verdade. Muito obrigado por essa oportunidade, foi maravilhoso estar com vocês e que Deus nos abençoe a todos. Gostou desse conteúdo? Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse comunhão.com.br e também nos siga nas redes sociais.